Olá, alunos! Então, agora nós vamos falar um pouco, sobre o uso das vírgulas no texto, né? Então, muita gente acaba usando a vírgula sem saber. Ou coloca muita vírgula, ou coloca vírgula onde não deve, ou não coloca nenhuma, né? Só para relembrar que na última aula nós falamos sobre os numerais, né? Vimos lá que existem numerais cardinais, que indicam quantidade, né? Os ordinais, que indicam uma posição numa sequência, uma ordem. Existem os multiplicativos, que como o nome já diz, indica multiplicação, os fracionários, que indicam uma fração, uma divisão, e os coletivos, como uma dúzia, uma década, que dá a ideia de um grupo de numerais ali, tá? Então, aqui, lá no último exercício que eu pedi para vocês fazerem, da página 87, tem esta nota, relembrando que os números numerais estão por aí. Nós usamos números a todo momento, por isso que é importante saber como escrevê-los, Então vamos só retomar antes de falarmos sobre o uso da vírgula. Então os números numerais fazem parte do nosso dia a dia e estão por toda parte, na previsão do tempo, em dados estatísticos, como nós vimos lá no gráfico, nos placares de jogos, nas contas de luz, telefone e água, nos tabuleiros de jogos, nas receitas de bolo, no jogo de amarelinha, na lista telefônica, nos folhetos de ofertas de supermercados, nos dadinhos de jogos, nos códigos de barra, nos documentos de identificação como CPF, RG e título de eleitor, nos jogos de azar, nas placas de sinalização, nos sumários de obras, nos rankings, entre tantos outros. Você já havia prestado atenção nisso? Você se lembra de mais algum lugar em que os números estão presentes? Por exemplo, na página dos livros, Então, nós utilizamos numerais a todo momento. Assim também como usamos no diário. Quando nós vamos escrever uma página de diário, nós temos o quê? A data. Para colocar a data, ou o horário, tem aqui a data e o horário, por exemplo, usamos os numerais. Seja eles em algarismos ou por extenso, que é o que nós vimos, certo? Então, agora nós vamos falar sobre esse uso da vírgula. Então vamos ler estes 3 textos que aparecem lá na apostila, começando na página 87. Este primeiro é a página do diário, do texto "O Diário Nem Sempre Secreto de Pedro". Vamos ver ali, ó. Terça-feira, vírgula, 10 de março, 24 horas e 23 segundos. Ou seja, tenho aqui no cabeçalho do diário, já tem terça-feira separando ali por vírgula. É comum nós separarmos, ou o local da data, quando a gente coloca o local e a data, ou então o dia da semana e o número que representa o dia da semana ali por vírgula no cabeçalho. É um dos usos da vírgula. Então, continuando. Estou vendo um filme de terror, A Hora do Desespero, parte 13. Não sei por que as meninas têm medo e gritam no cinema. Acho que é para me impressionar, na esperança de que eu a segure, pegue na mão e diga: calma, o Pedro está aqui. Bem melhor ver o vampiro estraçalhar uma mocinha, sangue escorrendo por todo lado, do que essas cenas de beijo. Se vissem minha cara quando levanto, me convidariam para participar de uma série toda da Hora do Desespero. Então, é a percepção do Pedro em relação a essa situação ao assistir um filme de terror e que as meninas acabam gritando, Por exemplo, vamos ver aqui um dos usos da vírgula, quando ele fala aqui, ó. Acho que é para me impressionar, na esperança de que se segure, pegue na mão e diga: calma, o Pedro está aqui. Então, aqui, ó, é para me impressionar, vírgula, na esperança de que se segure, vírgula. Por quê? É uma sequência de ações. Então, eu estou usando a vírgula para separar uma sequência de ações. Aqui, quando eu falo calma, como se fosse um chamamento, vírgula. Aí, a continuação da frase. Então, aqui nós temos alguns usos da vírgula para começar a ilustrar, Vamos lá para a página 88. Nós temos esta imagem, e tem os 2 personagens ali. Aqui fica bem evidente que a vírgula, o uso de uma vírgula pode mudar todo o sentido do texto. No caso aqui, 2 vírgulas. Então, a vírgula muda tudo. Vejamos aqui, o menino diz: eu não, tenho muito medo de fantasmas. E a menina diz: eu não tenho muito medo de fantasmas. Então, ao usar a vírgula, nós descobrimos que ele tem medo de fantasmas. E ela não, porque não tem vírgula. Então, quando eu coloco vírgula aqui depois do eu, não
tenho medo, muito medo de fantasmas, está indicando que ele tem medo de fantasmas. E aqui não tem vírgula. Então ela está falando, eu não tenho muito medo de fantasmas. Ela está enfatizando que não tem medo. Então o uso da vírgula é a mesma fala se eu não coloco vírgula. Indica que a pessoa não tem medo de fantasmas. Se eu coloco a vírgula, a pessoa tem medo de fantasmas. Então a vírgula aqui muda todo o sentido do texto. Por isso que ela é super importante, né? Ao texto da letra C. Como vencer os papões? Né? Então, Mariana Baradelli, 11, roeu muitas unhas até vencer o medo de alguns monstros. À noite, ela imaginava que um bicho preto, com 3 pares de pernas e uma boca enorme, surgia no pé de sua cama. Aqui nós temos algumas vírgulas também no trecho do texto, né? Então, aqui, quando eu digo Mariana Baradelli, vírgula, 11, esse 11 quer dizer o quê? Está separando a idade da pessoa, da Mariana. Então, é como se fosse uma explicação, quer dizer quantos anos ela tem. Roeu muitas unhas até vencer o medo de alguns monstros. À noite, vírgula, por quê? Esse à noite é uma expressão que indica tempo, momento, um período. Então, quando vem no início da frase, ele vem separado por vírgula. Né? Igual quando eu falo certo dia, à noite, pela manhã, sempre que for início de frase, vai uma vírgula, porque é uma indicação, uma expressão indicando tempo. Tá? Ela imaginava que um bicho preto com 3 pares de pernas e uma boca enorme. Aqui é uma vírgula porque é uma enumeração de características do que ela imaginava. Então, quando tem uma enumeração de coisas ou de ações, nós usamos a vírgula, certo? Então, aqui temos alguns exemplos de uso da vírgula, né? Então, eu quero que vocês tentem fazer depois esses exercícios que nós vamos conversar sobre eles na próxima aula, né? Então, os textos lidos apresentam diferentes usos da vírgula. Identifique em qual dos textos a vírgula foi empregada com as seguintes funções: para separar expressões em uma enumeração, acabei de citar. Para mudar o sentido da frase, também já falei. Para separar as palavras e os números presentes em uma datação, em uma data, né? E para isolar a idade após o nome próprio. Então eu já falei, é só vocês fazerem ali, né, adequadamente. Leiam novamente o texto e tentem fazer. Depois eu vou corrigir com vocês. Mas onde eu quero, tem essa da tirinha do Calvin também, tentem fazer, que daí nós vamos conversar na próxima aula, mas eu quero chegar aqui, né, nessa explicação sobre o uso da vírgula. Já vimos que os sinais de pontuação organizam as ideias de um texto, de modo que o sentido proposto pelo autor seja o mesmo percebido pelo leitor. Ou seja, a pontuação é super importante, ela ajuda a dar sentido ao texto, né? E a vírgula é uma das pontuações mais importantes, né? Então, a vírgula também tem essa função e é usada para representar pequenas pausas e indicar mudanças de entonação na fala. Então, uma pequena pausa indica também a mudança de sentido ou de entonação. Vamos ver aqui então algumas situações em que vamos usar as vírgulas, né? Primeiro, para isolar palavras utilizadas para chamar ou invocar alguém ou algo. Então, quando estou falando com alguém, quando eu tenho esse vocativo, essa pessoa que eu chamo, eu tenho que separar por vírgula, não importa em qual parte da frase apareça, se for no começo, no meio ou no final. Por exemplo, aqui, ó. Mãe, estou com medo do escuro. Então, mãe, eu estou chamando a minha mãe, eu vou falar com ela. Então, é o meu vocativo. Separa por vírgula. Poderia ser o contrário, poderia dizer, estou com medo de escuro, mãe. Mesmo aparecendo no final, mãe tinha que ser isolado por vírgula, porque é com quem eu falo, tá? Segundo caso, para separar ações em uma frase, quando eu tenho várias ações acontecendo, eu uso vírgula para separar, né? Aqui, ele chegou, entrou, sentou-se em uma cadeira e permaneceu sem dizer uma palavra. Então, eu tenho ali, primeira ação, chegou, depois entrou, depois sentou-se. Então, ó, uma, duas, 3 vírgulas. Tá? E daí, por fim, né, e permaneceu sem dizer uma palavra. Ficou quieto. Então, são várias ações acontecendo, separo por vírgula. Lembra que eu sempre comento que não deve usar o senão fica chato e cansativo o texto. Nós usamos vírgula no último caso que nós vamos usar o e, no último item. Né? Terceiro caso em que usamos a vírgula para separar o nome de uma localidade de uma data. Lembra do cabeçalho da carta? Então, nós já vimos a carta, né? Já vimos também o diário. Quando a gente coloca o nome do lugar,
eu vou separar o nome do lugar da data por vírgula. Então, Sobral é o nome da cidade, vírgula, 22 de fevereiro de 2016. Então, no cabeçalho, sempre usamos a vírgula neste sentido. Quarto caso, para isolar expressões explicativas, ou seja, palavras como isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, aliás. Essas expressões elas vêm entre vírgulas, muita gente não usa. Por exemplo, também vem entre vírgulas. Então, seu computador precisa de uma boa proteção. Isto é, vírgula, de um bom antivírus. Então, está explicando o que seria uma boa proteção, que é um antivírus. Então, quando for usar o isto é, ou seja, o melhor, quer dizer, aliás, ou em outras palavras, eu coloco entre vírgulas essas expressões. O por exemplo também. Por exemplo, vem entre vírgulas. Último caso ali, o quinto caso, para isolar os elementos que compõem o endereço. No endereço, eu vou separar os elementos por vírgula. Vamos ver aqui, ó. Procure-me no meu escritório. Onde fica o escritório? Na Avenida Bom Sucesso, o nome da rua, da avenida. Número 130, separou o número por vírgula. Vírgula de novo, quinto andar, porque é num prédio. Então, tem que colocar o andar separado por vírgula, mais uma vírgula porque tem o número da sala, do escritório. Então, todas as informações do endereço são separadas por vírgulas. Não coloca tudo junto, ok? Então, esses são alguns dos principais usos da vírgula dentro da nossa língua. Então, é importante saber usar. Lembrar também que eu nunca vou separar um sujeito do predicado, sujeito, verbo ali com vírgula. Não se usa essa separação. E tem muita gente que acaba fazendo isso. Então, agora, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 1 e 2 da página 39, o 3, da página 90. Aí tem a seção para fazer em casa. Exercício 1 e o 2 na página 91. Então, vocês vão fazer até a página 91, né? Então, tem um poema ali, vocês vão ler e vão ver o uso da vírgula também. Aqui, no finalzinho, nós temos aqui a origem da vírgula. Como surgiu a vírgula? Então, a vírgula apareceu por volta do século XV. Em grego, ela é chamada de coma, que quer dizer recorte, dar um fôlego. Ou seja, a gente usa vírgula para respirar, para não sair falando um monte de coisas seguidas, sem conseguir entender o que quer dizer. Quando era colocado no texto, substituía uma palavra que havia sido cortada. Então, também eu posso usar a vírgula para tirar uma palavra que fica subentendida pelo contexto. É outro uso da vírgula, que nós ainda iremos aprender. Tá? Então, é interessante saber de onde veio a vírgula. Vem do grego, então. Ok? É interessante também porque a palavra no grego era coma. No espanhol, por exemplo, ainda se usa, a vírgula é chamada de coma, só que é com C. Então é interessante ver que até o nome se manteve na língua espanhola. Okay? Nesse finalzinho nós temos ali, ó, para lembrar todo o conteúdo que nós vimos nesta unidade da apostila. Tá? Então deem uma lida que depois nós iremos relembrar, principalmente para fazer a prova, certo? Então faça os exercícios até a página 91. E até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.